Bom dia, crianças! Hoje é quarta-feira, 21 de julho de 2021. Nesta quarta-feira, nós teremos disciplinas de língua portuguesa e ciências. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar língua portuguesa, com o estudo da língua, Como que eu escrevo, Como que eu vou entender, como que eu vou substituir, um substantivo? Como que eu faço para escrever, e me fazer entender, O importante quando a gente escreve um texto, nós temos que ter em mente que todas as palavras devem ser colocadas, de uma maneira em que nós nos fazemos entendidos, ser entendidos. Bom, então no nosso estudo de língua portuguesa, a professora hoje vai falar um pouquinho com vocês sobre os pronomes. Nós estudamos os substantivos, nós estudamos os verbos, os adjetivos e nesta aula a professora vai conversar com vocês um pouco sobre os pronomes na gramática da língua portuguesa, tá? No estudo da nossa língua. Então, a professora colocou aqui alguns quadros, Eu gostaria e quero que vocês copiem esses quadros no caderno de vocês, para no futuro vocês poderem tirar dúvidas, estudar, para alguma atividade em que vocês precisem saber o que são os pronomes. Então vamos lá. Quando estamos conversando ou escrevendo um texto, é inadequado ficar sempre repetindo um nome e para isso existem os pronomes. Assim, pronomes são palavras que substituem o nome. Isso mesmo, simples assim. Então, olha, em vez, eu tô lá escrevendo, A professora pediu para vocês fazerem uma história sobre as férias, os descansos de vocês. Então, ao invés de vocês ficarem colocando, Maria Júlia, João e João, então, ele foi, Eu fui passear na praia, não precisa ficar colocando o nome das pessoas, repetindo a mesma palavra várias vezes no texto, Então, para isso, para que não haja essa repetição, nós substituímos esses nomes, esses substantivos, por pronomes, tá bom? Então vamos lá, eu vou subir um pouquinho a telinha para a gente poder ler o segundo quadro. Pronomes pessoais que substituem ou acompanham o substantivo. Olha lá que a professora falou. Todos nós sabemos, Vocês já sabem, nós estudamos os substantivos comuns, os substantivos próprios, Então, esses pronomes, olha, o próprio nome já está falando, pronomes pessoais, de pessoas, tá? Então, olha, servem para representar os nomes dos seres e determinar quem está falando e a quem está se referindo. Então, os pronomes, eles servem para indicar, para mostrar, para representar quem está falando no diálogo, O sujeito, quem é o sujeito que está falando? Quem está falando? Tá? Então, olha o quadro embaixo que a professora colocou aqui, Singular, lembra lá dos verbos? Eu, tu, ele, ela. Olha o exemplo, na primeira pessoa aqui, eu. Eu vou ao cinema hoje. Tu tens estudado? Ela fez a lição de casa.
Então, olha aí como que substitui, né? E indica quem, né? Quem está falando e a quem está se referindo, tá? No singular, e aqui nós temos o plural, olha, nós, vós, eles, elas. Então, olha o exemplo que a professora colocou aqui, ó. Nós vamos ao cinema hoje. Vós tendes estudado. Eles fizeram a lição de casa. Observe que em todos os casos aqui, olha, tanto no singular quanto no plural, os pronomes pessoais estão servindo aqui para substituir as pessoas, os substantivos, tá? Então, olha, eles estão indicando quem está falando. Quem está falando? Eu vou ao cinema hoje. Para quem está falando? Ó, tu tens estudado. Ela fez a lição de casa. Então, quando eu digo ela fez a lição de casa, eu estou me referindo a uma outra pessoa, tá? Isto no singular, eu, tu, ele, ela. No plural, nós, vós, eles, elas. Então, são esses os substantivos pessoais, os pronomes pessoais, tá bom? Bom, para vocês poderem entender melhor, né, para a gente poder fazer umas atividades, porque quando a gente está aprendendo algo, nada melhor que fazer na prática, né? O famoso vamos pôr a mão na massa, né? Então, eu deixei aqui o livro didático para a gente estar aí fazendo aí um aprofundamento do que a professora colocou aí, desses quadros, né? Esses quadros para a gente, bem resumido do que é um pronome pessoal. E agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho no livro de vocês, no livro de língua portuguesa, tá bom? Então, olha lá, ó. Com base nos quadros acima, respondam no livro o estudo da língua, pronome pessoal, nas páginas 107 e 108. Então, vamos lá. Eu coloquei, vou subir aqui, coloquei a página do livro, né? Pronome pessoal. Número 1, releia estes trechos do texto expositivo. Então, nós temos algumas frases aqui, a professora vai ler com vocês. Ó, você já viu alguém virar uma onça? Olha em negrito aí, você. Ela é da família dos felinos e está ameaçada de extinção. Nós, humanos, também somos mamíferos. Ainda assim, ela é bem menor que o tigre, seu primo. Entre as palavras destacadas, qual delas se refere? Vamos subir um pouquinho, olha. Qual delas se refere à pessoa que fala? Qual destas palavras que estão destacadas? Olha, você, ela, nós, ela. Qual delas se refere à pessoa que fala? No caso da A, é nós. Nós se refere à pessoa que fala, quem está falando, nós. A B, a pessoa com quem se fala. Você, ela, nós, ela. Qual desses pronomes pessoais aqui refere à pessoa com quem se fala? Então, no caso da B, é você. É a primeira palavrinha que está sublinhada aí, ó, você, tá? Se refere à pessoa com quem se fala. E a C, a pessoa de quem se fala.
Então, nessas palavras sublinhadas, você, ela, nós, ela. Qual delas se refere à pessoa de quem se fala? Neste caso, é ela. Ela, ó, ainda assim, ela é bem menor que o tigre, seu primo. Nos indica, né? Nos mostra que nós estamos falando de alguém, ó, de quem se fala ali, de quem se fala? Ela. Então, olha, as palavras nós, você e ela indicam os participantes da situação comunicativa. Elas recebem o nome de pronomes pessoais. Um detalhe que vocês devem observar é que estas palavras elas aparecem nos diálogos, quando nós temos no texto um diálogo, quando estamos conversando, estamos falando de alguém, estamos falando de nós, né? Ou da pessoa com quem nós estamos conversando. Então, para isso servem os pronomes pessoais, tá bom? Então, eu vou subir mais um pouquinho. Utilize um dos pronomes do quadro para substituir os substantivos destacados das frases a seguir. Então, olha, dentro do quadro tem eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Os pronomes pessoais, tá? Então, vamos lá na letra A. Além de mamar, os mamíferos costumam ter pelos. Qual desses pronomes pessoais eu posso substituir a palavra, o substantivo, os mamíferos? Neste caso, eu posso substituir por eles. Olha, além de mamar, eles costumam ter pelos. Eu não posso pôr o eu. Além de mamar, eu costumam ter pelos. Além de mamar, tu costumam ter pelos. Olha, o costumam não está no plural? Então é nós. Nós costumam ter. Eles costumam ter pelos. Estou me referindo aos animais do texto. Letra B. A onça é feroz. Sim, mas raramente ataca o homem. Qual desses pronomes eu posso substituir aí o substantivo a onça? Então, eu posso, neste caso aqui, substituir por ela. Ela é feroz. Estou falando da onça. Ela é feroz. Sim, mas raramente ataca o homem. Então, a resposta correta da letra A é eles e da letra B é ela, tá bom? Então, eu vou subir aqui mais um pouquinho, vamos para a próxima página, né? E nós vamos fazer a leitura. Olha aqui, ó. Os pronomes pessoais podem substituir um substantivo ou retomar um termo que apareceu antes, para evitar a repetição de palavras. Então, só aí recapitulando, os pronomes, eles podem substituir o substantivo ou trocar, né? Colocar outra palavra para que não haja repetição, para você não ficar colocando a mesma palavra várias vezes aí no seu texto, na sua história. Então, conheça os outros pronomes pessoais. Então, eu tenho a primeira pessoa. Quem fala? Singular eu, plural nós. Segunda pessoa. Com quem se fala? Singular tu, você. Plural vós, vocês. E a terceira pessoa. De quem se fala? Singular ele, ela. Plural eles, elas. Vou subir mais um pouquinho. Os pronomes tu e vós
são usados em algumas regiões do Brasil. A maioria dos falantes brasileiros usa os pronomes você e vocês para se referir à pessoa com quem se fala. Na língua portuguesa do Brasil, também usamos em algumas situações a expressão a gente para substituir o pronome nós, mantendo a mesma ideia. Veja um exemplo do texto lido. Ao observar os cachorros, os gatos e outros animais de estimação, a gente começa a perceber como é o mundo dos mamíferos. Por que mamíferos? Ué, porque todos os bichos desse grupo mamam quando nascem. Então, observe aí que destacado está a palavra agente. Ela ela é usada para substituir o nós, Nós, Então, olha, agente substituir o pronome nós. Ao observar os cachorros, os gatos e outros animais de estimação, nós começamos a perceber como é o mundo dos mamíferos. Então, para tirar o nós começamos, a gente começa. Tá bom, pessoal? Bom, então hoje nós vimos aí um pouquinho dos pronomes pessoais, que estão ligados, a função desses pronomes pessoais é substituir os substantivos e substituir as palavras para que não aconteça aí a repetição de uma palavra só no texto, tá bom? Bom, então agora nós vamos para ciências, Faz tempo que a gente não tem aula de ciências. Então, para lembrar aí um pouquinho você, fazer uma pequena revisão, lembrar, reforçar alguns cuidados, que nós temos que ter aí com o Covid-19, a professora colocou um cartaz aqui. Então, ajude a combater o Covid-19, o coronavírus. Então, eu coloquei aqui, algumas atitudes, alguns hábitos que todos nós devemos ter, com muita frequência. Então, se puder, fique em casa, Não aglomere, mantenha distanciamento, Por que ficar em casa? Para não se aglomerar, tá? Se sair, use máscara. Se você precisar ir ao mercado com a mamãe, ir ao médico, Então, coloque a máscara tampando o nariz e a boca, tá? Não pode cobrir a boca, deixar o nariz de fora, nem cobrir o nariz e deixar a boca de fora, tá bom? Também não pode usar a máscara no queixo, no pescoço, na mão. A máscara é para pôr no rosto. Lave as mãos com sabão, com muita frequência. Você pegou, pôs a mão em algum lugar ou pegou algum objeto em que está em público, lave as mãos, tá bom? Use álcool gel. Se no lugar que você estiver não ter aí condições de lavar as mãos, você está lá no mercado fazendo compra com a mamãe, mas você pegou um objeto no mercado, não tem como você ir no banheiro lavar as mãos, procure o recipiente ali de álcool em gel e passe álcool em gel nas mãos, tá bom? Caso apresente os sintomas abaixo, procure uma unidade hospitalar. Então, se você começar a ter tosse seca, dor de garganta, febre alta, dificuldade para respirar, procure um médico. Vá direto ao hospital ou vai aí no pronto-socorro, onde nas unidades de saúde, básicas de saúde, onde eles estarão dando o atendimento necessário para vocês, tá bom? Então, agora, vamos voltar lá no nosso livro didático,
que nós vamos iniciar uma unidade nova, a unidade 2, os seres vivos se relacionam, tá? Então, pessoal, nesta unidade nós vamos aprender um pouquinho sobre os seres vivos, né? Nós vimos aí sobre as plantas, né? A vegetação, como elas se reproduzem, como elas nascem, como elas se alimentam, como elas produzem os seus alimentos. Vimos aí sobre o universo, o sistema solar, né? Todo o movimento de rotação, translação, bom, sobre os planetas, enfim. E agora nós vamos voltar um pouco o livro, né? Voltar lá no começo e vamos falar nesse bimestre sobre os seres vivos, tá bom? Então nós vamos iniciar nossos estudos com a leitura do texto As Cadeias e as Teias Alimentares. Então esse texto, ele se encontra na página 30 e 31 do livro de ciências, tá ok? E depois de realizar as leituras dessas duas páginas, vocês deverão aí responder as questões da página 32. Então vamos lá. Eu vou descer, subir, né? Vou subir aqui um pouquinho, eu coloquei a página do livro aqui e nós vamos fazer a leitura. Então, olha, as cadeias e as teias alimentares. Então, nós sabemos aí, né, que todo ser vivo, ele precisa se alimentar. E nós vivemos numa cadeia alimentar onde um depende do outro para a sobrevivência. Então, olha, para iniciar, pense em um animal qualquer. Diga o que você sabe sobre ele. Como ele se alimenta, ele vive em grupo ou sozinho, como ele se abriga, como ele ataca ou se defende de ameaças. Se quiser, faça desenhos para ilustrar suas respostas. Bom, pessoal, aqui nós não vamos precisar fazer nada no caderno, tá bom? Isso aqui é só para vocês pensarem aí em casa, né? Se vocês estão aí em casa, então vocês vão pensar: poxa, eu conheço um animal? Qual animal eu pensei? Eu pensei num leão. Como ele se alimenta? O leão, ele come plantas, verduras, legumes, ele se alimenta de carne. Ele vive em grupo ou ele vive sozinho? Né? Nós sabemos que o leão vive em grupo, né? Como ele se abriga? Ele se esconde, ele mora em casa, ele se esconde, ele mora na floresta, ele dorme dentro de cavernas. Como ele se abriga? Como que ele ataca? Ele ataca alguém, algum outro animal, quando ele se sente ameaçado, ou ele é briguento, sai brigando com todo mundo, tá? Então, isso é só para a gente pensar um pouquinho. Vocês aí em casa, a professora aqui, né? Então, agora a professora vai ler aqui um pouquinho sobre o texto. Então, nós vamos iniciar a leitura. Os seres vivos precisam se alimentar. Isso a gente, né, já sabe, desde quando a gente é pequenininho lá, né? A gente não sabe comer, não sabe beber água. É a mamãe que coloca tudo na nossa boca, ela nos ensina a nos alimentarmos. Mas todo ser vivo precisa se alimentar. Os alimentos fornecem a energia necessária para que o organismo realize todas as suas atividades, além de elementos para o seu crescimento. Então, além do nosso alimento servir para a gente crescer, né, se desenvolver, ele também nos dá energia, aquela disposição quando você acorda cedo, toma seu café e tem vontade de sair, vontade de ajudar a mamãe, vontade de brincar, vontade de pular corda, andar de aquela disposição. Para obter o alimento de que precisam, os seres vivos se relacionam uns com os outros
e com o ambiente onde vive. Aí entra a cadeia alimentar, né? Onde um animal depende do outro animal. As relações de alimentação entre os seres vivos, em que um serve de alimento para o outro, formam as chamadas cadeias alimentares. Para representar essas relações, costuma-se utilizar setas que significam o alimento para. Então vamos lá. Vamos observar aqui, olha, o desenho. Observando que a seta serve para indicar o alimento, ele serve para alimentar quem? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui pelo gafanhoto. Olha lá, o gafanhoto, olha a setinha, ó. Ele serve quando ele morre, né? Ele morre na natureza. Ele serve de alimento para os fungos e algumas bactérias. Correto? Bom, o vegetal aqui, olha, a planta aqui embaixo, ela serve para alimentar os fungos e bactérias quando ela morre, né? Ela serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto serve de alimento para o sapo serve de alimento para o jacaré. Então, olha lá. Os fungos comem a planta, o gafanhoto come a vegetação, o sapo come o gafanhoto, o jacaré come o sapo. Em todos eles serve de alimento para os fungos e certas bactérias quando ele está em estado de decomposição, tá bom? Então, esse aí é só assim uma imagem, né? Um exemplo básico, simples da cadeia alimentar, né? Da pirâmide alimentar aí da cadeia alimentar. Quem está no topo da cadeia alimentar é o ser humano, porque o ser humano, ele se alimenta de todos os animais e de todas as plantas. Então, o homem, ele se alimenta de tudo. Ele se alimenta do animal, ele se alimenta da planta, ele se alimenta do ovo, ele se alimenta de leite. Então, ele está no topo da cadeia alimentar, tá? Então, eu vou descer aqui mais um pouco. Vamos, né? Para a próxima página. Neste exemplo, a planta é alimento para o gafanhoto é alimento para o sapo é alimento para o jacaré e todos eles, a planta, o gafanhoto, o sapo e o jacaré, depois de mortos e seus excrementos, no caso dos animais, servem de alimento para fungos e certas bactérias. Olha, o que a professora acabou de falar para vocês, né? Que um vai servindo de alimento para o outro. Esse exemplo da cadeia alimentar também pode ser representado assim, ó. Planta, gafanhoto, sapo, jacaré, decompositores. Então, nas cadeias alimentares, os seres vivos podem ser classificados em produtores, consumidores ou decompositores, dependendo do papel que desempenham. Os vegetais e demais seres vivos que fazem fotossíntese são chamados produtores, pois eles produzem o próprio alimento. As cadeias alimentares começam sempre com os seres produtores. Então, as cadeias alimentares aí, guardem bem isso na memória, sempre começa pelos produtores, que no caso são as plantas. Os animais são os consumidores, uma vez que obtêm alimento ao consumir outros organismos. Então, todos os animais, né, eles são consumidores, porque eles consomem,
né? As plantas, eles consomem outros animais, no caso dos carnívoros, né? Dos animais carnívoros, enfim. Os decompositores representam um tipo especial de consumidor, pois eles se alimentam da matéria orgânica, atuando na sua decomposição, degradação. A maioria dos decompositores é microscópica, por isso, esses organismos foram apresentados no esquema da página anterior, dentro do círculo que representa um zoom. Às vezes, ocorrem desequilíbrios na cadeia alimentar, usando como exemplo a cadeia alimentar desta página. Se muitos sapos forem mortos, a população de gafanhotos aumentará, pois não haverá sapos suficientes para caçá-los. Por outro lado, os jacarés serão prejudicados, porque terão menos sapos para comer. Os vegetais também serão afetados, devido ao aumento de número de gafanhotos. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, por isso que a professora fala sempre sobre a proteção, a preservação do meio ambiente, né? Porque a gente sabe que a cadeia, toda essa cadeia, todo esse ciclo, né, de vida, é onde um depende do outro. Quando há a diminuição de um tipo de animal na natureza, os outros animais, né, cujo aquele animal se alimenta, ele vai aumentar, né, a quantidade de bichos vão aumentar, e isso não é bom, e aqui está no exemplo. No caso dos decompositores aqui, são os fungos, tá bom? As bactérias que se alimentam dos animais mortos em estado de decomposição, assim como as plantas também. Quando elas estão apodrecendo ali, se decompondo, é esta hora aí que os fungos e as bactérias vão entrar aí em ação e se alimentar desses animais mortos, dessas plantas mortas, tá? Então, pessoal, aqui no caso tem aqui o significado da palavra excremento, né? Matéria excretada por animais, fezes, urinas e muco. Né? Então, quando o texto trouxe a palavra excremento, ele quer dizer que os fungos e as bactérias, elas se alimentam também das fezes dos animais, tá? Então, as fezes dos animais, algumas, servem para a produção da flora, né? Porque vai tendo um replantio, né? O animal, principalmente a anta come a fruta, aí ela, nas fezes, ela libera sementes, as sementes no contato com a terra vai ter a germinação ali da planta, que nós já estudamos, e aí vai estar sempre renovando a vegetação, né? Então, os fungos também se alimentam dessas fezes. E matéria orgânica, neste contexto, são os restos de seres vivos, como partes de vegetais e cadáveres e excrementos de animais, né? Então, os animais que morrem na natureza, né, eles entram em estado de decomposição e os fungos e as bactérias se alimentam deles, tá bom? Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Nós vamos então para a página 32, né? Depois da gente fazer a leitura do texto, e vamos aí, olha, observe as fotografias e as respectivas legendas, depois responda as questões. Então, olha lá. Primeiro, o falcão é um animal carnívoro. O sagui é um animal onívoro. A capivara é um animal herbívoro. As plantas são seres fotossintetizantes que produzem o próprio alimento. E a última imagem, os cogumelos são fungos. Os fungos se alimentam da matéria orgânica, no caso, o tronco da árvore. Quando a árvore morre, né, o tronco começa a apodrecer
né, entrar em estado de decomposição, e os cogumelos aí eles se utilizam deste tronco para sobreviver, né, para se produzir e se alimentar. Então vamos lá para o A. Em que se baseia a classificação dos animais em herbívoros, carnívoros e onívoros? Explique cada um. Então vamos lá, pessoal. No que se baseia? No tipo de dieta do animal, isto é, no tipo de alimento que ele costuma comer. Herbívoros se alimentam de vegetais, carnívoros se alimentam de outros animais e os onívoros se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais. Então, o leão ele é carnívoro, a anta é herbívora, certo? Já o macaco, tanto ele come carne, né, outros animais pequenos, insetos, como ele come fruta, né, folha de algumas árvores, então ele também é herbívoro, tá bom? Então ele leva o nome de onívoro, tá bom? Letra B. Que papel os animais mostrados nas fotografias desempenham nas cadeias alimentares de que participam? Produtor, consumidor ou decompositor? Explique. Então, através das imagens que vocês têm, né? Qual é o papel dos animais mostrados aqui, né? Dentro desta cadeia alimentar? Eles participam como? Eles são consumidores, decompositores. No caso da B, observando as 5 imagens, nós podemos dizer que eles são consumidores, pois se alimentam de outros seres vivos. Todos eles ali se alimentam de outros seres vivos, né? Então, eles são consumidores. Produtor é o animal que produz o ser vivo que produz o seu próprio alimento. No caso, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, né? Agora, os outros animais não. Então, esses animais aqui são os produtores, porque eles dependem de outros animais para sua sobrevivência. Eles se alimentam de outros animais, tá? Letra C. Letra C. Que papel as plantas desempenham nas cadeias alimentares de que participam? Produtor, consumidor ou decompositor? Explique. Olha, a professora acabou de dizer, né? Já disse para vocês. As plantas são produtores, porque elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, por meio da fotossíntese. E por último, a letra D. Qual o papel dos fungos nas cadeias alimentares? De que participam? Produtor, consumidor ou decompositor? Explique. Então aqui, olha, lembra que a professora disse sobre os fungos, as bactérias? Então elas são decompositores, pois degradam a matéria orgânica, ou seja, elas se alimentam de cadáveres, de plantas mortas, de tudo que está morto, tá? Que não tem mais vida, tá bom? Bom, pessoal, então por hoje, nesta quarta-feira, né, a nossa aula terminou, por hoje é só, estarei online, né, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, né, nas perguntinhas, não entendeu muito bem aí a matéria hoje de ciências, pode mandar lá a sua perguntinha, tirar a sua dúvida no WhatsApp que eu estarei online para vocês. Não esqueçam
de, terminando as atividades, tirar uma foto, mandar para a professora fazer a correção, tá bom? É muito importante que vocês enviem as fotos das atividades e não deixem acumular muita lição, tá bom? Senão depois vocês não vão dar conta, meus amores. É muita coisa. Então procure manter em dia todas as lições que a professora está dando, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!